Você abre a porta da sua casa para qualquer um? Eu duvido. Mesmo as pessoas que você conhece, às vezes tem um contato direto, trabalha com a pessoa, tem um convívio ali quase que diariamente com a pessoa, talvez essa pessoa nunca tenha andado na sua casa. E é bem verdade que as nossas relações de amizade e afetividade, elas ganham um novo status quando uma pessoa vai à sua casa, ou você vai à casa de uma determinada pessoa. E esse romance A Porta, da Magda Isabel, escritora húngara, fala exatamente disso, de uma escritora que contrata uma doméstica, mantém uma relação profissional ali, e na medida que o tempo vão passando, as portas das casas delas vão se abrindo uma para outra, e a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Conheço Seleção Literária e tem vários vídeos. Todas as semanas nós botamos vídeos aqui. E, bom, o que é que nós temos aqui? Como eu falei, nós temos uma escritora que contrata uma diarista para fazer os seus deveres domésticos ali, para que ela possa se dedicar integralmente ao seu ofício de escrita. E uma amiga dá uma recomendação de uma senhora que já presta algum serviço ali para a vizinhança, extremamente trabalhadora, só que ela percebe que essa relação não vai ser fácil. Ela, logo de início, quando ela contrata a Emmerich, que é essa empregada doméstica, ela percebe que ela não tem uma postura servil a essa jovem escritora. Ela até muitas vezes é muito rígida. E ela vai descobrindo que ela não tem uma atitude hostil só com a patroa. Ela tem uma atitude hostil com toda a vizinhança. Ela simplesmente não permite que ninguém acesse a casa dela. Ninguém pode passar da casa. Até entra ali no jardim e tudo, mas não entra a partir da sala e da cozinha. Ninguém passa daquela porta. É totalmente trancada e ela trata isso com muito rigor e de forma até muito forte, de forma muito apaixonada, essa proteção pela sua casa. E ela também meio que determina as horas em que trabalha, quando trabalha, como ela vai fazer. A patroa ela não consegue determinar as atividades que ela faz. É a própria pessoa que está sendo contratada, a própria doméstica, que determina isso. E na medida que o tempo vai passando, mesmo aos trancos e barrancos, as duas vão se entendendo, elas vão se conhecendo, vão se entendendo. Diversas ações no livro são tratadas justamente para nos ambientar nessa relação, na passagem do tempo. Ela vai começando a contar sobre como ela sofreu na Segunda Guerra Mundial, a relação de infância difícil, com muita tragédia, a relação difícil com a própria mãe. Em determinado momento, a Emmerich, ela precisa pedir a casa da patroa emprestada, porque vai receber uma visita misteriosa, ela não quer abrir a porta, não quer abrir a casa para essa visita. Então elas vão começando, mesmo que numa relação muito difícil, num jogo de muita sinceridade, elas vão começando a se aproximar, ganhando uma relação de confiança. A escritora vai conhecendo essa senhora misteriosa e ela vai percebendo que ela tem um senso de generosidade muito profundo. Ela gosta de animais, apesar de tratar de forma também muito bruta, ela tem um tratamento embrutecido, sabe? Ela tem uma relação de afeto muito direta e isso acaba espantando algumas pessoas, não só a patroa dela, mas as outras pessoas da vizinhança. Mas nem por isso eles deixam de criar uma relação social muito cúmplice ali, de muita cumplicidade entre eles. E a Emmerich nutre esse respeito social com as outras pessoas por conta da dignidade humana. Ela não é afeita às questões políticas, ela não é afeita às questões artísticas, ela despreza o ofício da patroa de escrever, ela não é afeita às questões religiosas. Isso é um tripé muito bem colocado de oposição entre elas. Do ponto de vista político, porque a Hungria é um país muito complexo na sua relação política, toda a passagem do século XX, especialmente daqui de onde se passa esse romance, que é pós-Segunda Guerra Mundial. A Hungria foi invadida pelos nazistas e foi governada pelo regime soviético, e logo depois tiveram os conflitos nos anos 50 sobre isso. Então existem muitas marcas políticas
complexas dentro da Hungria que são retratadas aqui e que deixam herança tanto do ponto de vista da escritora quanto do ponto de vista da Emmerich. Não deixa de inclusive haver um choque de classes, né, entre essas duas figuras. Do ponto de vista religioso, a patroa, que é bastante religiosa, está em eterno conflito com a Emmerich, que a Emmerich ela simplesmente despreza, por conta de um trauma, de uma doação na infância, ela despreza esses valores religiosos e fica constantemente espizinhando ali a patroa, porque vai à missa, porque fica jejuando durante a Semana Santa. E do ponto de vista artístico, ela despreza também porque ela não vê nenhum valor da patroa passar o dia na máquina de escrevendo, produzindo. Ela é extremamente racional. Para ela, um trabalho é quem pega o cabo de um enxado, o cabo de uma vassoura e vai suar ali por conta do seu trabalho. O intelecto, ela não tem uma visão intelectual das coisas. Uma é escritora e a outra sequer sabe escrever. Também mais um conflito. Então, esse tripé entre política, arte e religião é o tripé que fica minando a relação delas a todo momento. E também um pano de fundo, que aí é da grande narrativa da Isabeau, que é o ponto de fundo histórico, nem tanto tão histórico como até mais artístico, da tragédia grega, né? Ela fica a todo momento relacionando, isso a gente é narrado pelo ponto de vista da escritora, da patroa, a história. Então a todo momento ela fica relacionando a convivência com a Emmerich do ponto de vista da tragédia grega, sempre citando algum acontecimento da filosofia grega, por exemplo. Não só da filosofia grega, a todo momento, seja das palavras de Jesus Cristo, ou do ponto de vista de um filósofo grego, de uma tragédia grega, ela está sempre relacionando esse convívio entre elas. O que não deixa também de ser um ponto de perspicácia da Magda Isabeau na criação desse romance, porque no frigir dos ovos aqui, no cômputo geral aqui, são as relações sociais que importam, as relações de confiança, em que ao mesmo tempo são muito frágeis, podem ser até muito efêmeras, mas também podem ser muito marcantes na nossa vida. Quando nós somos jovens, e a passagem do tempo aqui, ela não é nitidamente marcada, mas ela é muito perceptível. Quando nós somos jovens, nós somos autossuficientes, nós somos independentes, a gente julga que não precisa de ninguém, que o mundo a gente consegue controlar sozinho. E aqui a gente está falando de uma jovem escritora e em oposição a uma senhora já que passou por várias tragédias na vida e tem carga de conhecimento, uma casca muito mais grossa. E há essa dualidade entre a esperteza de uma juventude imatura, vamos dizer assim, que acredita nessa autossuficiência, nessa independência, de que consegue tudo. Eu consigo me resolver sozinho, mas na realidade nem tudo é o que a gente toca, né? A gente pode ter uma constituição republicana ditando como as pessoas dentro de uma sociedade podem sobreviver, conviver. Nós podemos ter como exemplo também a Bíblia, dizendo do ponto de vista religioso qual é a relação entre as pessoas, como essas mesmas pessoas podem sobreviver. E a gente tem algo que é muito intangível para a nossa percepção, tá além de varrer uma casa, tá além de fazer uma comida, tá além de limpar os livros, de organizar engomar roupas, que é a relação de confiança. Essa relação de confiança não está na Constituição, não está na Bíblia, né? Não é palpável. Então essa é a grande questão do livro, porque essa relação de confiança é que conduz toda a relação entre essas duas figuras. É justamente aquela confiança que eu perguntei no início do vídeo, que você não abre a porta da sua casa para qualquer um. Bom, pessoal, é isso. Eu comprei esse livro numa sexta-feira, hoje é domingo à noite, eu já terminei de ler, já vim gravar esse vídeo. Eu fiquei muito encantado com esse livro, foi uma gratíssima surpresa, sem dúvidas.
É uma relação, é uma montagem de um livro muito bem feito, porque ele é curto e diz muito. Ele tem um pano de fundo aqui surpreendente sobre essa alegoria do que é a porta das nossas vidas, a gente abrir as portas das nossas vidas, da relação dessas duas figuras, o novo e o velho, dos traumas de guerras, dos traumas das relações de poder. É bem instigante, é um livro muito interessante. Preciso até pontuar de que ele tem sentenças muito longas. A Magda Isabo faz sentenças muito longas, separa muito, utiliza muitas vírgulas para separar vocativos. Isso pode parecer um pouquinho estranho, mas depois que a gente entende a dinâmica da narrativa, fica incrível. Eu posso dizer que esse realmente é um dos livros interessantes que eu li esse ano. Tô empolgado aí quando for fazer a lista dos melhores livros que li no ano. Esse aqui deve aparecer aí, vamos ver. Bom, quero saber se você já leu esse livro, se conhece alguma coisa sobre esse livro. Literatura húngara. Eu acho que eu nunca trouxe um livro de literatura húngara aqui, não me recordo. Mas enfim, vamos conversar sobre A Porta, da Magda Isabo, lançado aqui pela Intrínseca. Aproveita para conhecer o Clube Mais Seleção. Tem todos os links aqui embaixo, estão aparecendo as recompensas para você aí. Aproveita para se inscrever também no canal, isso ajuda demais. Deixa um like, comenta aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Valeu!